Queridos irmãos, a nossa meditação para hoje encontra-se baseada no capítulo 16 do Evangelho de João, nos versículos 12 a 15. Vamos ler este texto da Sagrada Escritura. Diz assim a palavra de Deus: Eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará por sua própria autoridade, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Ou seja, aquilo que Jesus quis dizer aos seus discípulos foi: eu vou conquistar uma vitória para vós. O Pai dar-me-á uma tremenda herança quando Ele me ressuscitar dentre os mortos. Voltarei a sentar-me à sua direita e tudo o que Ele me der pertence ao meu povo. O Espírito de Deus, que vos vou enviar, mostrar-vos-á algumas dessas coisas que estão por vir. Queridos irmãos, imaginem, certa vez alguém contou esta experiência, imaginem que alguém que tenha nascido completamente invisual, surdo, mudo, sem tato, sem paladar, sem olfato, ou seja, sem nenhum dos 5 sentidos. E agora vamos conduzi-lo até ao cimo da Torre Eiffel, a maravilhosa Torre Eiffel, lá no centro de Paris, e com um estalar dos dedos, ele consegue recuperar todos os sentidos. O que aconteceria? Haveria então nesta pessoa uma tremenda explosão sensorial, impossível para nós de imaginar. Agora, irmãos, multipliquem isso por milhões de vezes. Será essa a sensação quando estivermos um dia na presença de Deus? É claro que vocês e eu, tal como os discípulos no passado, não podemos ver todas estas coisas agora. Nós não temos a capacidade de as entender completamente. O nosso foco, tal como os discípulos, está centrado nas coisas terrenas, naquilo que está diante dos nossos olhos, no imediato. Ora, segundo a Bíblia, quando nós deixarmos esta terra e surgirmos na presença de Deus, então conheceremos como somos conhecidos. Mistérios serão resolvidos, perguntas serão respondidas. Finalmente, entenderemos quão pequeno é o nosso pensamento, quão pequeno tem sido este pensamento que é o nosso, em comparação com o que Deus nos vai revelar em nós e através de nós. Oh, irmãos, que dia será esse? Louvado seja Deus! Mas enquanto isso, Deus deixou-nos o seu Santo Espírito. E como disse Jesus, o Santo Espírito nos guiará em toda a verdade. Já quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, Ele começa por nos dizer que as coisas antigas passarão e todas as coisas se farão novas. E o Espírito Santo começa então a desvendar as Sagradas Escrituras para nós. Ele mostra-nos o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida. E mostra-nos também o suprimento abundante que Deus já nos deu em Cristo Jesus para alcançar plenamente tudo o que Ele nos chamou a realizar. Como nós podemos ver neste texto do capítulo 16 do Evangelho de João, o Espírito de Deus também nos falará acerca das coisas que estão por vir. Pois as coisas que podemos ver, queridos irmãos, são temporárias, mas as coisas que não podemos ver e que estão por vir são eternas, as quais estão para além do mundo atual. O apóstolo Paulo declara na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, o seguinte:
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos irmãos, consideremos Abraão, o pai da fé, que recebeu uma promessa incrível da parte de Deus. Diz assim, no capítulo 12, no versículo 2 de Gênesis: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Uma noite, Deus conduziu Abraão ao exterior e disse-lhe: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Gênesis capítulo 15, versículo 5. O Espírito Santo estava a mostrar a Abraão coisas ainda por vir, coisas não deste mundo, mas coisas para além deste mundo. E agora, queridos irmãos, vocês e eu sabemos que por causa do Senhor Jesus, através da sua descendência, nós somos o cumprimento desta promessa. A Bíblia conta-nos que Abraão saiu da casa paterna para viajar para o lugar da promessa, com vários membros da família, mas principalmente, vamos dizer assim, acompanhado pelo seu sobrinho Ló. Ora, fazendo parte da família, Ló terá sido informado da profunda bênção prometida que viria sobre eles, e a qual bênção viria a atingir todo o mundo conhecido. Quando eles chegaram a um ponto em que tinham tantos rebanhos e manadas que não podiam coabitar num só lugar, visto que não havia sustento suficiente para todos os animais, Abraão disse a Ló: observa e escolhe para onde queres ir. Encontramos essa passagem no capítulo 13 e o versículo 9 de Gênesis. E Ló levantou os seus olhos, mas apenas para o presente, somente para o que estava diante dos seus olhos. Ló possuía essa perspectiva doutrinária de que todas as bênçãos da sua vida se limitariam a este mundo. E, portanto, Ló escolheu a sua cidade. Ló foi para um lugar chamado Sodoma e Gomorra e lá criou a sua família. No entanto, certo dia, um inimigo ali entrou, capturou aquele lugar e levou também a ele e toda a sua família. Irmãos e amigos, se levarmos os nossos olhos tão alto, como se este mundo fosse a única fonte de suprimento e provisão, ó irmãos, nós ficaremos chocados ao descobrir que um dia tudo isto nos poderá ser tirado. Se a nossa felicidade é porque temos um carro, ou uma casa, ou dinheiro no banco, ou até um bom plano de poupança-reforma, não esqueçamos, irmãos, de que poderá chegar o dia em que tudo isto acabará. O que é que os irmãos e amigos pensam que seria importante para aquelas pessoas que estavam nos andares superiores das torres do World Trade Center no dia 11 de setembro e que tinham apenas 1 hora de vida? Será que elas estariam a pensar em quantas faculdades de elite os seus filhos poderiam ser aceitos? Quantos carros eles tinham? Quantos países eles poderiam visitar? Oh, irmãos, eu lembro-me de uma passagem extraordinária da Bíblia. Nós encontramos no livro do Apocalipse. Não tenho para vos mostrar em PowerPoint, mas é um texto muito conhecido. O Senhor Jesus fala à igreja de Laodiceia, uma mensagem extraordinária, quando ele declara: como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E depois o Senhor Jesus dá o conselho extraordinário que ninguém
pode recusar. Compra de mim ouro provado pelo fogo. Queridos irmãos, a Bíblia declara que está a chegar o dia em que tudo o que puder ser abalado será abalado. E apenas o que não puder ser abalado poderá permanecer. Isso encontramos em Hebreus, no capítulo 12, versículo 27. E em Provérbios, no capítulo 23 e versículo 5, também adverte a palavra de Deus o seguinte: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Em outro lugar, ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, nós lemos na palavra de Deus: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Num programa que eu aprecio muito no canal Odisseia, o nome do programa é Alasca, a Última Fronteira. Ali, algumas famílias vivem apenas com aquilo que a natureza lhes oferece. É uma maravilha. Confesso, sinceramente, que aprecio muito aquele estilo de vida, aquele programa. Eu lembro-me de ver uma família que ali tinha investido tudo na construção do seu lar. Eles tinham tudo para fazer construir o seu lar. As árvores, eles cortaram as árvores, laminaram as árvores, fizeram os alicerces, construíram uma bela casa. Isso levou vários anos a fazer. E certo dia, quando regressavam da caça, eles tiveram uma visão, vamos dizer, apocalíptica. Descobriram que a sua casa tinha ardido até aos alicerces. Tudo pelo qual eles tinham tanto trabalhado desapareceu no momento. Oh, queridos irmãos, por causa de experiências como esta, nós temos de espreitar algo para além daquilo que este mundo pode oferecer. Nós podemos ter uma casa bonita, mas sabemos que ela pode desaparecer num instante. Nesta vida, os relacionamentos terminam, os nossos entes queridos morrem, os empregos são perdidos. Irmãos e amigos, se a nossa segurança estiver em alguma destas coisas, mesmo que muitas delas venham da parte de Deus, a nossa confiança poderá ser abalada num instante. Nós precisamos levantar os nossos olhos mais alto e espreitar algo para além desta vida. O apóstolo Paulo teve essa visão. Ele viu algo a chegar no futuro e foi por isso que ele pôde dizer, leiam comigo em Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, Paulo sabia que este corpo terrestre acabaria por dar lugar a um corpo celestial. Ele testificou, o próprio apóstolo Paulo, que foi elevado ao terceiro céu, onde ele viu coisas acerca das quais não era lícito falar. Vejam o texto em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Sim, queridos irmãos, não há palavras no vocabulário humano para descrever estas coisas. Deus, na sua misericórdia, deu a Paulo uma visão eterna para que ele pudesse suportar os sofrimentos para os quais foi designado a suportar nesta vida. Paulo foi apedrejado, foi espancado, naufragado, e Paulo chegou ao fim da sua vida
encontrando-se numa infecta prisão, apenas com uma caneta e um pergaminho. Mas ainda assim, em cativeiro, o apóstolo Paulo escreveu palavras para encorajar outros. Por exemplo, ele escreveu as seguintes palavras à igreja de Tessalónica, que ele sabia que iria sofrer perseguições. Leiam comigo em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ó irmãos, Paulo sabia que eles iriam sofrer, mas o que Paulo estava a fazer era recordar-lhes que o sofrimento é apenas temporário. Irmãos e amigos, está a chegar aquele dia em que Deus vai olhar para baixo e dizer: basta, filho, vai buscar a tua noiva. Considerem também o apóstolo João, aquele que se apoiou no peito de Jesus na última ceia. João descreveu-se como o apóstolo a quem Jesus amava. E como sabemos, João serviu a Deus toda a sua vida. E quando tinha cerca de 80 anos, foi exilado para uma prisão numa ilha chamada Patmos. Pelo que se sabe sobre aquela prisão, era vil, fria, úmida, escura e desesperante. Oh, irmãos, João poderia ter dito facilmente isto: Deus, é assim que tu tratas aqueles que te amam? Eu tenho-te servido toda a minha vida e é aqui que eu vou acabar os meus dias. Mas as Sagradas Escrituras dizem que no dia do Senhor, João estava com o Espírito Santo. Oh, irmãos, lembremos daquelas palavras: quando o Espírito Santo vier, ele vos mostrará o que está por vir. Por conseguinte, embora João estivesse na prisão, ele pôde escrever estas palavras maravilhosas que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por outras palavras, queridos irmãos, nada mais nos poderá separar de Deus e da liberdade que Ele tem preparada para nós por toda a eternidade. E o apóstolo João continua o seu relato desta extraordinária visão, e podemos ler agora nos versículos 2 a 4 do mesmo capítulo 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos irmãos, é isto que está reservado para nós. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. A glória há de vir. Prezado irmão e amigo, talvez te encontres neste momento numa longa temporada de sofrimento. Talvez estejas a viver com vários graus de dor, quem sabe? Uma dor interior, uma dor física. Nós temos contemplado nas nossas notícias do nosso país coisas insuportáveis. Como é que pode um pai massacrar uma criança, sua filha de 9 anos? Isso causa-nos uma dor interior indescritível.
como se estivéssemos a sentir no nosso próprio coração aquilo que aquela criança sofreu. Mas a palavra de Deus nos garante, e por isso temos que lembrar-nos, que tudo isto é temporário, irmãos. Aconteça o que acontecer nesta vida, fome ou doença, escuridão ou guerra, desordem social, nada disso vale a pena a ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Queridos irmãos, o céu é o nosso lar e uma eternidade com Deus é o nosso futuro. Nós iremos louvá-lo dia e noite com os anjos e governaremos e reinaremos com Cristo para sempre. Querido irmão, querido amigo, se tu precisas de esperança hoje, encorajo-te a pedir ao Espírito Santo que te mostre o que está por vir. Pede ao Espírito Santo, o Consolador, uma visão para além das circunstâncias atuais. Eu tenho a certeza de que o Consolador te ajudará a ver que a tua vida é apenas um pouco de vapor na escala da eternidade. Eu tenho a certeza que Ele consolará o teu coração e tu poderás adormecer à noite dizendo: ó Deus, que incrível futuro me espera! Querido Senhor, que eternidade Tu preparaste para mim. Então, tu poderás realmente entender que, embora o choro possa durar uma noite, há uma garantia de que a alegria virá pela manhã. Amém. Que assim seja. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por esta maravilhosa esperança. Que o Senhor abençoe cada um dos meus queridos irmãos, que lhes dê força, coragem nestes momentos difíceis e que a fé, o amor de Jesus possam inundar os vossos corações. Amém.